do Senhor. Quiero saludar a toda la amada iglesia con la paz del Señor. O Senhor já se faz presente no nosso meio. Deus está no nosso meio, irmãos. Ya el Señor se hace presente en nuestro medio. Ya Él está presente. Vamos se pôr de pé para a gente fazer uma oração. Vamos a ponernos todos de pie para hacer una oración. Porque o Senhor falou já nessa noite com cada um de nós outros. Porque ya el Señor habló con cada uno de nosotros en esta noche. Eu já poderia sair daqui, irmão, sem ministrar nada. Ya yo podría salir de aquí sin ministrar nada. Porque eu já senti o Senhor aqui no nosso meio. Porque ya yo sentí el Señor aquí en nuestro medio. Senhor Deus e amado Pai, que diminua eu, Senhor, que o Senhor cresça. Venha falar nos nossos corações, Pai. Venha falar a cada um de nós outros, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Nos ensina, Pai amado, nessa noite. Ó Pai amado, capacita, Pai, para nós entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós te agradecemos nesse momento, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, Senhor. Entregamos a cada ouvinte, a cada um, Pai, que aqui está, aqueles que estão do outro lado, Senhor, que o Senhor venha impactar, Pai, e falar do Teu Espírito aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén, Glória Señor. a Deus. Gloria a Dios. Essa lição de hoje é a lição 20. Esta lección de hoy es la lección número 20. O significado e o propósito do batismo no Espírito Santo. El significado y el propósito del bautismo en Espíritu Santo. O texto áureo vai estar em Atos capítulo 2, o verso 39. Y el texto dorado está en Hechos 2, versículo número 39. Que fala assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chama. Que dice así: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuantos Dios Señor llame. Aleluya. E a verdade aplicada, Y la verdad práctica, ele vai falar: cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo e de todos os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. que dice así: creemos en la relevancia del bautismo en el Espíritu Santo y en los dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo a la iglesia para su edificación. A leitura em classe La lectura en clase vai estar em Atos capítulo 2, o verso 1 ao 6, e 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 7. la lectura bíblica en clase está en Hechos 2 del 1 al 6 y 1 de Corintios 12 del 1 al 7. Essa lição Esta lección que vamos estar aprendendo hoje, que vamos a estar aprendiendo hoy, vamos estar aprendendo sobre como apontar vamos a estar aprendiendo hoy de cómo apuntar as implicações doutrinárias las da aplicaciones descida do doutrinadas, Espírito Santo, a implicação doutrinária, a descida do Espírito Santo, la explicación doctrinaria do Espírito Santo, del Espíritu Santo e explicar a natureza das línguas estranhas, y explicar la pureza de las lenguas extrañas, mostrar o significado e o propósito do batismo do Espírito Santo, que muestra el propósito y el bautismo del Espíritu Santo, e afirmar a atualidade e os dons espirituais. y afirmar la actualidad de los dones del Espíritu Santo. A gente vamos iniciar em 2 parâmetros. Nosotros vamos a dar inicio en 2 parámetros. O primeiro, o batismo com o Espírito Santo, Primero, el bautismo con el Espíritu Santo, diferente do batismo em águas. diferente del bautismo en agua. Na lição número, se eu não me engano, número 12, a gente vai falar sobre o batismo nas águas. Nosotros vamos a estar hablando sobre el bautismo en las aguas. A lição anterior que já passou. Só que essa Que la lección anterior ya pasó, ya estuvimos explicando eso.
Agora nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo Ahora nosotros vamos a estar hablando sobre el bautismo con Espíritu Santo e sobre os dons espirituais. y sobre los dones espirituales. Atos capítulo 2 vai falar assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados. E foram vistos por eles as línguas repartidas, como se fosse fogo, os quais pusiam sobre todo cada um deles. E depois, cheio do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia o que falava. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações, e que estão debaixo do céu. E correndo por aquela voz, ajuntou-se uma multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Dice así, Hechos 2 del 1 al 6. Y el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte y violento, impetuoso, y llenó toda la casa en la que estaban reunidos, sentados. Y se les vieron lengua. No, espérate, que aquí en la lección está en otro. Vamos a buscarlo por la Reina Valera 1960. Hechos 2, ahora sí. Porque aquí en la lección está en otra traducción, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Glória a Deus. Esse primeiro texto a gente vamos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo. En este primer texto nosotros vamos a estar aprendiendo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos entender que a promessa de Jesus foi cumprida aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos a ver que la promesa del Señor Jesús fue cumplida aquí en Hechos de los Apóstoles. Agora vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Y ahora vamos para 1 de Corintios capítulo 12, o verso 1. Esse vai falar diferente, não apenas do batismo, vai falar dos dons espirituais. 1 de Corintios 2, capítulo 12. Capítulo 12. 12, o verso 1. Que habla assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis gentios, levados os ídolos mudos, conforme ergueis e guiado. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Espírito de Deus é o que opera em todos. Mas conforme a manifestação do Espírito é dada a cada um como se fosse útil. Dice así, primera carta de Pablo a los Corintios 12:1 al 7. No quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y a nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Esse é o segundo texto que a gente vamos entender sobre os dons espirituais. En ese segundo texto nosotros vamos a comprender sobre los dones espirituales. Eu queria que um irmão já achasse em João capítulo 6, o verso, ou no João 3, o verso 6 ao 8. Yo quería que algún hermano abriera su Biblia en el Evangelio de Juan, Capítulo 3, capítulo número 3, o verso 6 ao 8. del versículo del 6 al 8. Daqui a pouco o irmão... Quien lo tenga puede levantar su mano. Evangelio de Juan. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. De aquí a poco. O significado e o propósito do Espírito Santo. El significado y el propósito del Espíritu Santo. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Na generação do Espírito Santo, promove no novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. O irmão que encontrou João capítulo 3, o verso 6. Quien encontró Juan 3 del 6 al 8 puede leer, por favor. Lo que es nacido en la carne es, y lo que está nacido en es espíritu es. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Esse propósito de início, Ese propósito de principio. quando a gente falamos sobre o sinônimo da salvação, Cuando nosotros hablamos del sinónimo de la salvación, a gente vamos ver que Jesus prometeu que ele ia subir e ia mandar o seu Espírito. que Jesús prometió que él iba a subir y que iba a mandar a su Espíritu, Aquele que seria o Consolador. aquel que iba a ser el consolador. Mas agora, nessa mensagem a gente podemos imaginar, mas então todos aqueles que Pero não viu o entonces- Espírito Santo, Pero entonces en este mensaje nosotros podemos entender que aqueles que não tiveram o batismo com o Espírito Santo, que aquellos que no tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, então não foram salvos, entonces es forzado, não foram salvos, no fueron salvos, porque só o batismo com o Espírito Santo é a partir de Atos dos Apóstolos. porque solo el bautismo del Espíritu Santo es a partir de Hechos de los Apóstoles. Mas aqui João vai confirmar Pero aquí Juan, él va a confirmar que o batismo com o Espírito Santo que el bautismo con Espíritu Santo não salva ninguém. no salva a nadie. Aí você se pergunta, mas como assim, pastor? Ahí usted se pregunta, pero ¿cómo así, pastor? Se eu busco o batismo com o Espírito Santo, não vai me salvar? Si yo busco el bautismo con Espíritu Santo, ¿eso no me va a salvar? Porque dom não salva ninguém. Porque dones no salvan a nadie. Olha só, dom não salva ninguém. Mira solamente, dones no salvan a nadie. Mas quem salva eu e você Pero quien salva a mí, a usted, foi aquele que morreu na cruz do Calvário. fue aquel que murió en la cruz del Calvario. Esse é o que dá a salvação, Ese es quien da la salvación, porque ele dá de graça. porque Él la da de gracia. De graça na forma da gente falar. Y es de gracia que nosotros hablamos. Mas ele pagou um grande preço por mim e por você. Pero Él pagó un gran precio por mí y por usted. Porque quando nós
Porque cuando nosotros recebemos o Espírito Santo e aceitamos Jesus, recibimos el Espíritu Santo y aceptamos a Jesús, quando nós aceitamos Jesus, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nós já temos o Espírito Santo. ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aí tu se pergunta, onde que eu encontro na Bíblia alguém que não foi batizado com o Espírito Santo? Y ahí tú preguntas, pero ¿dónde yo encuentro en la Biblia que alguien él no fue bautizado con Espíritu Santo E foi salvo? y fue salvo? Não vou entrar no Antigo Testamento. No voy a entrar en el Antiguo Testamento. Vamos entrar onde Jesus estava. Vamos a entrar donde Jesús estaba. Jesus estava na cruz do Calvário. Jesús estaba en la cruz del Calvario. E tinha um ladrão de um lado, à sua esquerda, Y había un ladrón de su lado izquierdo e outro à direita. y otro ladrón de su lado derecho. Naquele momento a gente podemos entender dois paralelos ali. Ahí nosotros vamos a entender dos paralelos. Teve que ficou caçoando de Jesus, molestando Jesus. Había uno que se quedó molestando a Jesucristo, Mas tinha outro pero había otro que estava lá e fala para Jesus: que estaba allí y habla así para Jesús: lembra de mim quando estiver no paraíso. acuérdate de mí, Señor, cuando tú estés en el paraíso. Foi um homem que aceitou Jesus Fue un hombre que aceptó a Jesús do lado do mestre. del lado del maestro, E naquele mesmo momento, y en aquel mismo momento ele já recebeu o Espírito Santo. ya él había recibido el Espíritu Santo. Ele não precisou ser batizado, Él no necesitó ser bautizado, mas foi salvo. pero fue salvo. Qual a definição e o propósito do Espírito Santo? El doble propósito del bautismo en el Espíritu Santo. O batismo no Espírito Santo é o recebimento espiritual para realizar a obra e a expansão do Evangelho por todo o mundo, que se encontra em Lucas, capítulo 24, 46 ao 49. El bautismo en el Espíritu Santo no es sinónimo de salvación. Se trata de diferentes bendiciones. Todos los creyentes en Jesús ya tienen el Espíritu Santo en regeneración. El Espíritu Santo promueve el nuevo nacimiento, que es un acto directo en el que acepta verdaderamente a Jesús. A definição e o propósito desse batismo com o Espírito Santo, La definición de ese propósito del bautismo con el Espíritu Santo, quando a gente lemos aqui no início da mensagem, cuando nosotros leemos aquí en el inicio del mensaje, em Atos capítulo 2, o verso 6, en Hechos capítulo 2, versículo número 6, que ele vai falar sobre que estava correndo uma voz, ajuntou-se a multidão e todos ficaram confusos, porque falavam e entendiam na sua própria língua. que va a decir así el versículo 6: y cuando se oyó la voz, se reunieron una multitud y estaban confundidos, porque todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Quando a gente entramos nesse momento, Cuando nosotros entramos en ese momento, aqui não existe, na Espanha não existe, en España aquí eso no existe, só existe em outros lugares aí. solo existe en otros lugares. Uma certa vez eu estava ministrando para uma pessoa, Una cierta vez yo estaba ministrando para una persona, falando de Jesus, hablando sobre Jesús, e é a primeira coisa que ele me questionou. y la primera cosa que él me cuestionó, Atos capítulo 2, o verso 6. Hechos capítulo 2, versículo número 6. Porque primeiro ele me questionou: Porque primeramente él me cuestionó: me mostra na Bíblia me muestra en la Biblia aonde Jesus falou em outras línguas. en donde Jesucristo habló en otras lenguas. Me mostra na Bíblia Muéstrame en la Biblia aonde existe esse tipo de variações de línguas. donde existen esas variaciones de lengua. Ele abre esse versículo no capítulo de Atos Y él abre ese ahí en Hechos, e ele fala assim para mim: y él habla así para mí:
essa língua que se fala na Bíblia esa lengua que se habla en la Biblia não é dessas igrejas que fala em outras línguas. no es de esas iglesias que hablan en otras lenguas. É como se você fosse lá na Espanha Es como si tú fueras allá a España e você vai falar na sua língua em português y tú vas a hablar en tu lengua portugués e a pessoa vai entender em castelhano. y la persona, ella va a entender castellano. Olha só, irmão, não é coincidência. Mira solo, hermano, no es coincidencia. Há muitos anos atrás, Hace muchos años atrás, eu ministrando para uma pessoa, pregando para uma pessoa yo estaba predicando para una persona na Cali, en la calle e ele faz esse questionamento. y él me hizo esa cuestión. E a questão que ele levanta, Y ese cuestionamiento que él me levanta, ele fala que que a pessoa está num país, es que la persona iba a estar en un país e ele cita esse versículo que ele estava em um lugar, y él va a citar en ese versículo que él estaba en un lugar e quando foi batizado com o Espírito Santo, y cuando fue bautizado con Espíritu Santo, todos aqueles que estavam entendiam na sua própria idioma. todos aquellos que estaban a su alrededor entendían su idioma. Só que a gente temos que entender o mundo espiritual, Solo que nosotros tenemos que entender el mundo espiritual, porque Deus, porque Dios, ele dá sabedoria Él da sabiduría àquele que não tem conhecimento algum. de aquel que no tiene conocimiento algún. E a gente entramos aqui que o batismo com o Espírito Santo, Y aquí entramos aquí que el bautismo con Espíritu Santo, ele tem um propósito Él tiene un propósito e ele tem uma definição. y Él tiene una definición. Qual era a definição desse momento? ¿Cuál es la definición de ese momento? Em Atos dos Apóstolos, De hecho de los apóstoles, era pessoas humildes, es que las personas fueran humildes. é pessoa que não tinha estudo, Eran personas que no tenían estudios. era pessoas que não teve aquele tempo de estar na escola. Eran aquellas personas que no tenían tiempo para estar aquí en la escuela. E aqui estava iniciando o cristianismo. Y aquí estaba empezando el cristianismo. E o Espírito Santo ele trabalha Y el Espíritu Santo, Él trabaja conforme a localidade, conforme a la caridad, conforme o entendimento. conforme al entendimiento. E nesse momento, Y en ese momento, o evangelho tinha que ser propagado, el evangelio tenía que ser prolongado. tinha que ir para várias nações. Él tenía que ir para varias naciones. E nesse exato momento, Y en ese exacto momento, quando todos eles foram batizados, aquelas 125 pessoas, cuando todos aquellos fueron bautizados, las 120 personas, como eles iam levar o evangelho? ¿cómo ellos iban a llevar ese evangelio? O Espírito Santo já tinha se materializado entre eles. El Espíritu Santo ya se había materializado entre ellos. A gente tem que voltar agora lá na Torre de Babel, Y ahora vamos a ir para la Torre de Babel. porque quando a gente chegamos na Torre de Babel, Porque cuando llegamos en la Torre de Babel, todo mundo falava um só idioma. todo el mundo hablaba un solo idioma. Mas Nirod, Pero Nirosh, ele resolveu construir uma torre. él consiguió hacer una torre. E ele queria nessa torre chegar até o cielo. Y él quería que esa torre fuese hasta los cielos. E Deus olha Y Dios mira e confunde as línguas entre eles. y confunde las lenguas entre ellos. E eles não continuaram a sua construção. Y ellos no siguieron su construcción. Agora temos um Deus Ahora tenemos un Dios que ele confunde a língua daquilo que fala tudo igual. que Él confunde la lengua de aquellos que hablan todo iguales. Por isso que hoje Es por eso que hoy várias nações têm um idioma, varias naciones tienen un idioma, porque Deus confundiu a língua. porque Dios confundió la lengua. Só que agora quando o Espírito chega ali em Atos dos Apóstolos, Solo que cuando el Espíritu llega allí en Hechos de los Apóstoles, agora ele vai fazer algo diferente. ahora Él va a hacer algo diferente. Ele vai fazer todo mundo se entender. Él va a hacer que todo el mundo entienda. Ele vai fazer com que todo mundo consiga falar na sua própria língua, Él va a conseguir de que todo el mundo hable en su propia lengua, para que a palavra do Senhor chegasse na Espanha, para que la palabra del Señor fuere para España, lá em Israel, fuere para Israel, para o Egito,
para Egipto e todas as nações. y todas las naciones. Porque Deus é maravilhoso. Porque Dios es maravilloso. Trouxe apenas essa mensagem Traje apenas ese mensaje para os irmãos entender que falar em línguas, para que los hermanos entiendan que hablar en lengua, essa mensagem de Atos dos Apóstolos, que ese mensaje de Hechos de los Apóstoles, ele não diminuiu, él no disminuyó, mas ele trouxe pero él trajo nesse momento en ese momento que Jesus fez com que todos aqueles entendessem o Evangelho, que Jesús hizo que todos entendiese ese evangelio as boas novas. y las buenas nuevas. Mas agora tem uma diferença. Pero ahora hay una diferencia. Nós estamos em 2024. Estamos ahora en el 2024. Mas agora quando meu filho está na escola, Pero ahora cuando mi hijo estaba en la escuela, ele já aprende vários idiomas. ya él está aprendiendo varios idiomas. Não tem necessidade de Jesus No hay necesidad de Jesucristo de fazer com que ele fale outras línguas se eu tenho capacidade de aprender. de hacer que él hable otras lenguas si yo mismo tengo la capacidad para aprender. Mas agora sim, Ahora sí, quando nós oramos, cuando nosotros oramos, buscamos, cuando buscamos, nós vimos aqui já, cuando ya vimos y ya, quando estava ministrando aqui louvores, cuando se estaban ministrando aquí las alabanzas, tinha pessoas falando em mistério, ya habían personas hablando en misterios, falando em outras línguas, hablando en otras lenguas, não a língua do homem, no la lengua del hombre, mas a língua do Espírito Santo de Deus. mas la lengua del Espíritu Santo de Dios. Só que esse idioma Solo que ese idioma ninguém consegue interpretar, nadie consigue interpretar, ninguém consegue entender. nadie consigue entender, Mas tem um ser que está no nosso meio, pero tenemos un ser que está en nuestro medio, o Espírito Santo. el Espíritu Santo. Ele consegue identificar, Él consigue identificar, ele sabe qual é o idioma, él sabe cuál es el idioma, ele sabe qual é a súplica que está sendo falada. él sabe cuál es la lengua que está siendo hablada. Esse é um idioma nosso hoje. Ese es nuestro idioma hoy. Esse é um idioma que eu e você temos que buscar. Ese es el idioma que yo y usted tenemos que buscar. Aí tu se pergunta, pastor, Ahí tú me preguntas, pastor, mas no início o senhor falou que pero en el principio falar usted habló que em novas línguas não dá salvação. que hablar en nuevas lenguas, eso no te salva. Mas é um dom Pero es un don que está disponível para toda a igreja. que está disponible para toda la iglesia. Eu conheço pessoas Yo conozco personas que estão na igreja que están en la iglesia e falam assim, mas eu não sei falar em línguas. y hablan así, pero yo no sé hablar en lenguas. Precisa buscar um pouquinho mais. Usted necesita de buscar un poquito más. Vou voltar um pouquinho atrás, como eu fui batizado com o Espírito Santo. Voy a volver un poquitico más atrás. Cuando yo fui bautizado con Espíritu Santo, Eu era obreiro yo era obrero e chegou num domingo y ha llegado un domingo e o pastor y el pastor Marcos Silva, Pastor Marcos Silva, ele pergunta assim, eu já estava meditando muito na palavra, lendo a Bíblia, y él pregunta así para mí porque ya estaba meditando mucho en la palabra, estaba leyendo toda la Biblia. e ele fala assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Y él habló así: ¿quién quiere ser bautizado con Espíritu Santo? Eu corri lá na frente Y yo corrí para el frente. e ele fala, vamos fazer uma oração aqui agora. Y él dijo: vamos a hacer aquí una oración ahora. Fizemos uma oração, Hicieron una oración nada aconteceu. y nada sucedió. Aí ele falou, sabe o que tem que ser feito para ser batizado com o Espírito Santo? Ahí él habló: ¿ustedes saben qué es lo que hay que hacer para ser bautizado con Espíritu Santo? No domingo que vem, En el domingo que viene, nós vamos fazer essa oração de novo. nosotros vamos a hacer esa oración otra vez. Só que durante toda a semana, Solo que durante toda esa semana, você vai se preparar espiritualmente. ustedes se van a preparar espiritualmente. Você vai orar, Ustedes van a orar, vai jejuar,
van a ayunar, vai ler a Bíblia, van a leer la Biblia vai buscar. y va a buscar. E a sua oração é: eu só quero ser batizado com o Espírito Santo. Y su oración solamente va a ser esta: yo quiero ser bautizado con Espíritu Santo. Eu quero sentir o renovo do Espírito Santo. Yo quiero sentir el renuevo de Espíritu Santo. E eu fui embora. Y yo me fui. E eu já li a Bíblia. Y ya yo había leído la Biblia. E eu li mais a Bíblia. Y yo leí más la Biblia. E orei. Y oré. Jejuei. Y ayuné. Busquei. Y busqué. Quando chegou naquele domingo, no domingo seguinte, Cuando llegó aquel domingo siguiente, no final do culto, en el final del culto, ele falou: quem fez o propósito? ahí él preguntó: ¿quién fue quien hizo el propósito? Eu já saí correndo. Y ya yo había salido corriendo. Falei: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Y yo hablé así para él: yo quiero ser bautizado con Espíritu Santo. E começamos a fazer aquela oração. Y empezamos a hacer una oración. E quando começa aquela oração, Y cuando empieza esa oración, eu fui sentindo um impacto aonde eu nunca consigo esquecer. yo sentí un impacto el cual nunca yo he conseguido olvidar. E eu comecei a orar. Yo empecé a orar. Eu não vi quem estava na direita e nem quem estava à esquerda. Yo no pude ver quién estaba en mi derecha o en mi izquierda. E eu comecei a orar. Yo empecé a orar. Eu senti como o meu corpo estivesse todo dormente. Yo sentí como mi cuerpo estaba todo adormecido. Eu não sentia mais nada. Yo no sentía más nada. Eu estava com os olhos cerrados. Yo estaba con los ojos cerrados. E eu só dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Y yo solamente daba gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eu só escutava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Y yo solamente escuchaba gloria a Dios, gloria a Dios. E eu senti uma voz muito longe. Y yo he sentido una voz muy lejos. Tem uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Hay una persona que fue bautizada con Espíritu Santo. Eu não estava em mim. Não estava em mim mesmo. Yo no estaba en mí mismo. Eu escutei uma voz muito longe. Yo escuché una voz que era muy lejos. Era o pastor que estava do meu lado. Y era el pastor que estaba a mi lado. Só que nesse momento eu estava todo adormecido. Solo que en ese momento yo estaba todo adormecido. Eu só falava glória a Deus. Y yo solamente hablaba gloria a Dios. E naquele momento eu abri os olhos. Y en aquel momento yo abrí los ojos. Quando eu abro os olhos, Cuando yo abro los ojos, eu caí de joelhos. yo caí de rodillas. E eu percebi que quem ele falava era de mim naquele momento. Y yo me di cuenta que de la persona que el pastor hablaba era de mí. Porque eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Porque yo estaba en ese momento siendo bautizado con Espíritu Santo. É algo que eu não consigo esquecer. El cual hasta hoy yo no consigo olvidar. É algo muito grandioso. Es algo mucho grandioso. Quando se fala que existe um propósito, Cuando se habla que existe un propósito, existe uma definição. que existe una definición, Quando eu estou no maior apuro, es quando eu cuando, estou na dificuldade, es cuando yo estoy en plena dificultad. quando eu estou naquele momento que a palavra de Deus vai falar, Es cuando yo estoy en aquel momento cuando la palabra de Dios se llama a hablar. quando estiver sobre o abismo, Cuando yo estuviere sobre el abismo, não temerei mal algum, no temerás mal alguno, porque o Senhor está comigo. porque el Señor está contigo. Quando parece que nada está acontecendo, Cuando parece que nada está sucediendo, quando o inimigo lança aos nossos ouvidos cuando el enemigo lanza para nuestros oídos que parece que está desacreditado, que parece que no está creyendo, eu sempre recordo desse dia, yo siempre me recuerdo de ese día, porque eu senti o Espírito Santo. porque yo sentí el Espíritu Santo. E quando você sente o Espírito Santo, Y cuando usted siente el Espíritu Santo, você nunca mais é o mesmo. usted nunca más será el mismo. Tem muitas pessoas, Hay muchas personas porque que ele entra na casa do Senhor, porque entran en la casa del Señor,
E por poucas coisas. y por pocas cosas, Porque o pastor repreendeu ele. porque el pastor ha reprendido él. Ele não vem mais para a igreja. Él no viene más para la iglesia. Ele nunca teve um impacto do Espírito Santo. Él nunca tuvo un impacto con el Espíritu Santo. Sabe qual é a diferença dos apóstolos? ¿Sabe cuál es la diferencia de los apóstoles? Os apóstolos, quando era discípulo, Los apóstoles, cuando eran discípulos, ele deu trabalho para Jesus. ellos dieron mucho trabajo para Jesús. Ele negou Jesus. Ellos negaron a Jesús. Eles viam um milagre acontecer. Ellos vieron milagros suceder. Ele via pão ser multiplicado. Ellos vieron pan multiplicándose. Ele via a mão mirrada ser curada. Ellos vieron mano seca siendo curada. Ele via morto ser ressuscitado com seus olhos. Ellos vieron muertos resucitando con sus propios ojos. E ao mesmo tempo, daqui a pouco, Y al mismo tiempo, de aquí a poco, eles se esqueciam de tudo. ellos se olvidaron de todo. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario e ele ressuscita, y Él resucita, e ele fala que vai mandar o Consolador. y Él habla así que iba a mandar el otro consolador. E quando todos eles Y cuando todos ellos recebem o Espírito Santo, recibieron el Espíritu Santo, eles nunca mais foram o mesmo. ellos nunca jamás fueron los mismos. Quando falaram para ele que eles iam morrer, Cuando hablaron para ellos que Él iba a morir, você vai morrer sobre uma cruz. usted va a morir sobre una cruz. Eu posso morrer, Santo André fala. Yo puedo morir solo como André habla. André vai falar na sua morte. André va a hablar con su muerte. Você pode até me crucificar, Ustedes me pueden hasta crucificarme. mas agora não me crucifica como o meu mestre. Ahora no me crucifique como mi maestro. Me crucifica de cabeça para baixo. Crucifícame con la cabeza para abajo. Porque ele tinha sentido o impacto do Espírito Porque Santo. él había sentido un impacto con el Espíritu Santo. Quando resolveram matar os apóstolos, Cuando resolvieron matar a los apóstoles, podia empunhar uma faca, uma espada. ellos podían enterrarle una espada. Você nega Jesus? ¿Usted niega a Jesús? Não, eu não nego Jesus. No, yo no niego a Jesús. Eu vou jogar você sobre o fogo. Yo lo voy a tirar a todos ustedes para el fuego. Pode me atirar, Puede tirarme, mas eu não nego Jesus. pero yo no niego a Jesús. Porque ele sentiu o impacto do Espírito Santo. Porque ellos sintieron un impacto con el Espíritu E Santo. quando você sente o impacto do Espírito Y Santo, cuando usted siente un impacto con el Espíritu Santo, você nunca mais é o mesmo. usted nunca jamás será el mismo. Por isso que você tem olhado, tem mirado. Es por eso que tú tienes visto. Por que essa pessoa está na casa do Senhor Porque que esa persona sigue todavía en la casa del Señor. e logo ele se afastou? Y luego él se apartó. Ele nunca teve um impacto com o Espírito Santo. Esa persona nunca tuvo un impacto con el Espíritu Santo. Porque quando tem um impacto com o Espírito Santo, Porque cuando tiene un impacto con el Espíritu você Santo, nunca mais é o mesmo. usted nunca más será igual. Você não vai deixar Jesus pela esposa, Usted no va a dejar a Jesucristo por su esposa. não vai pelo marido, Usted no lo va a dejar por su marido. não vai deixar pelo filho, Usted no lo va a dejar por su hijo. você não vai deixar por nada Jesus. Usted no lo va a dejar por nada, Porque Jesús. quando você tem um impacto com o Espírito Santo, Porque cuando usted tiene un impacto con el Espíritu Santo, a sua vida muda. su vida tiene que cambiar. Porque o propósito do Espírito Santo é esse. Porque el propósito del Espíritu Santo es: Quando se fala em dons espirituais, cuando se habla en dones de espirituales, há uma diferença desse impacto do Espírito Santo. hay una diferencia de ese impacto. Porque as pessoas confundem o que é dons espirituais Porque la persona confunde dones espirituales com esse impacto do batismo com o Espírito Santo. con ese impacto del bautismo Espíritu Santo. Eu vou resumir apenas o que é os dons espirituais. Yo voy a resumir apenas qué es lo que es dones de Espíritu Santo. Os dons espirituais são: Los dones espirituales son: nosso pastor, ele não estará aqui, nuestro pastor Ilis, no, y él está aquí. é o pastor da igreja. Él es el pastor de la iglesia. E a igreja, como o apóstolo Paulo vai citar,
Y la iglesia, como el apóstol Pablo, él va a nombrar. Ele vai falar que a igreja é como um corpo. Él va a nombrar que la iglesia es como un cuerpo. A cabeça é Cristo La cabeza es Cristo e o corpo seria a igreja. y el cuerpo sería la iglesia. E ele vai citar que cada parte do corpo existe um membro. Y él va a decir que cada parte del cuerpo existe un miembro. E nesses membros vai falar que poderia ser um pé, Y de esos miembros él va a hablar que uno podría ser un pie, outro poderia ser um braço, otro podría ser un brazo, outro poderia ser o olho, otro podría ser un ojo, outro poderia ser a orelha, otro podría ser una oreja, mas juntando todos pero juntando todos se torna um corpo. se vuelve un cuerpo. O pastor Illinois está aqui para dirigir a igreja. El pastor Illinois, él está aquí para dirigir la iglesia. Agora vamos entrar nos dons espirituais. Ahora vamos a entrar en los dones espirituales. O bom seria que o pastor Illinois tivesse todos os dons. Bueno sería que el pastor Illinois, él tuviera todos los dones. Ojalá que el Señor te oiga. Mas é muito difícil, Pero es muy difícil, porque Deus tem um propósito. porque Dios tiene un propósito. Mas vai colocar ele na liderança. Pero lo va a poner a él como líder. Mas vai botar uma irmã lá aqui da igreja, Pero él va a poner aquí una hermana da igreja, de la iglesia, que ela vai ter dons espirituais, que ella va a tener dones espirituales e sonhos, y sueños revelações. y revelaciones. E ela vai passar para o pastor. Y ella va a pasar para el pastor. Vai ter outra pessoa Y el Señor, él va a coger otra persona que vai ter dom que va a tener don de sabedoria. de sabiduría. E essa pessoa Y esa persona vai ajudar o pastor. va a ayudar al pastor. Eu poderia citar todos os dons e todos os ministérios. Yo podría citar todos los dones y todos los ministerios. E tudo isso vai completar o ministério da igreja. Y todo eso va a completar el ministerio de la iglesia. Porque vai ter dom de visão, vai ter dom de revelação. Porque uno va a tener don de visión, otro de revelación. E acontecendo tudo isso, Y sucediendo todo eso, vai ter uma pessoa, va a haber una persona, pode ser um pastor também, puede ser también el pastor, que ele vai ter o dom de discernimento. que va a tener el don de discernimiento. Se cada desses dons está procedendo da palavra, Si cada uno de esos dones está procediendo de la palabra, para confirmar aquilo que foi falado para a igreja, para confirmar aquello que fue hablado para la iglesia, aquilo que foi ensinado, aquello que fue enseñado, aquilo que foi orientado. aquello que fue orientado. Então, resumindo, Entonces, resumiendo, os dons espirituais, los dones espirituales, ele tem um propósito, él tiene un propósito, porque Deus ele vai levantar porque Dios va a levantar o pastor Illinois el pastor Illinois e vai colocar pessoas y va a poner personas aonde cada vai ter dons espirituais. donde cada uno va a tener dones espirituales. Vai ter uns que vai ter mais, Y van a haber algunos que van a tener más, 2, 3, 2, 3. e tudo isso Y todo eso para que se cumpra para que se cumpla a sua mensagem ser propagada de que su mensaje sea extendido por Biscaia, por Vizcaya, por Bolueta, por Bolueta, pela Espanha. por España. E quando sair na Nascale, Y cuando se salga para la calle, vai ter pessoas van a haber personas que vai falar em português, que van a hablar en portugués, italiano, en italiano, japonês, en japonés, coreano, en coreano, do lado do pastor Illinois, do lado do pastor Illinois. del lado del pastor Illinois. O Espírito Santo não precisa descer ali não. El Espíritu Santo él no necesita descender, no. Vai estar ali traduzindo o tempo todo. Él va a estar traduciendo todo el tiempo. Quem é espiritual está entendendo Quien es espiritual está entendiendo o que Deus vai fazer. lo que Dios va a hacer. E todos, Y todos, quando estiver dentro da casa do Senhor, cuando estuvieran en la casa del Señor, vai orar, van a orar, vai clamar. van a clamar. E o Espírito Santo Y el Espíritu Santo, fala que todos vai ter dons, él va a hablar que todos van a tener dones, mas todo é o mesmo Espírito. pero todo con el mismo Espíritu.
Olha só o que a palavra de Deus vai falar. Mira solo lo que la palabra de Dios va a hablar. Que cada um vai falar. Que cada uno va a hablar. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4. Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dones, ministério, mas o Senhor é o mesmo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. O Espírito Santo, ele vai pairar no nosso meio. El Espíritu Santo, Él va a bailar en nuestro medio. O Espírito de Deus é só um, El Espíritu de Dios es solamente uno, mas ele coloca o dom, pero Él coloca un don, ele coloca a profecia, Él coloca profecía de que ele quer, do jeito que ele quer. y como Él quiera. Mas para isso, Mas para eso tem que buscar, hay que buscar, tem que jejuar, hay que ayunar, tem que levantar às 5:30 junto com o pastor Éfeson, hay que levantar a las 5:30 conjunto con el pastor Éfeson, orar, clamar, orar, clamar, jejuar, ayunar, vigiar, vigilar, e os dons vai chegar. y los dones van a llegar. Porque Deus deu a cada um de nós outros Porque Dios dio a cada uno de nosotros dom de revelação, don de revelación, de visão, de división, de milagre, de milagro, de prosperidade, de prosperidad, de profecia. de profecía, Porque Deus é grande. porque Dios es grande. Vamos se pôr de pé, meus amados. Vamos a ponernos todos de pie, hermano. Vamos fazer uma oração. Vamos a estar haciendo una oración. Essa mensagem Ese mensaje é uma mensagem aonde eu e você es un mensaje donde usted y yo temos que imaginar tenemos que imaginar qual é o dom que Deus me deu. cuál es el don que Dios me dio. Porque tu se pergunta assim, pastor, Porque tú te preguntas así, pastor, mas eu não tenho nenhum dom. pero yo no tengo ni un don. Mas Jesus vai falar e ele vai contar uma parábola. Pero Jesús, Él va a hablar y Él va a contar una parábola. Que ele chega a duas pessoas Que Él llega para alguna persona e ele entrega um dom a uma pessoa. y Él entrega dones para una persona. Essa pessoa pega esse dom, Y esa persona coge ese don, pega esse ministério, coge ese ministerio ele cava um buraco y Él abre un hoyo e guarda. y lo guarda. E aquele mestre Y aquel maestro chega depois de muitos anos, llega después de muchos años na sua vinda, y da su vida. quando ele retornar os ares, Cuando Él vuelva para su trabajo, quando ele voltar para buscar a sua igreja, cuando Él vuelva para buscar a su iglesia, ele vai chamar pastor Railson. Él va a llamar pastor Raízo. Cadê o dom que eu coloquei na sua mão? ¿Dónde está el don que yo puse en tus manos? Ah, eu peguei aquele dom, Ah, yo cogí ese don, cavei um buraco abrí un hoyo e enterrei. y lo enterré. E eu sabendo que o Senhor é muito rígido, Yo sabiendo que tú eres muy rígido, eu fiquei com medo de perder esse dom. y yo quedé con miedo de yo perder ese don. Eu fiquei com medo de não saber usar esse dom. Yo quedé con miedo de yo no usar ese don. Eu fiquei com medo de não contar para o pastor o que o Senhor me mostrou. Yo quedé con miedo de yo no contar para el pastor de que usted me mostró. Eu fiquei com medo porque eu sou um pequenininho na casa do Senhor. Yo quedé con miedo porque yo soy uno de los pequeñitos allí en la casa del Señor. Eu fiquei com medo de ir lá no pastor Illinois, Yo quedé con miedo del pastor Illinois de falar para o pastor Illinois. y de yo hablar pastor Illinois. Pastor Illinois, Pastor Illinois, eu tive um sonho essa noite, yo tuve un sueño en esta noche acontecendo desse jeito, que estaba sucediendo así, 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 mas eu não tive coragem. pero yo no tuve coraje, pastor. Deus está falando nessa noite. Dios está hablando en esta noche. Porque muitas das vezes Porque muchas de las veces Deus tem entregado o dom para cada um de nós outros. Dios ha puesto dones a cada uno de nosotros. E o inimigo ele lança no nosso
consciente. Y el enemigo lanza para nuestro entendimiento: Você é muito pecador. usted es muy pecador, Você é muito sujo. usted es muy sucio, Você é um imundo. usted es inmundo, Você não tem nada. usted no tiene nada. E Deus vem falar nessa noite: Y Dios está hablando en esta noche o sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano, Foi para limpar, fue para limpiar, para colocar nossas vestes mais brancas do que a alvo, mais do que a neve. para poner esta vestidura más blanca que la nieve. Nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Y nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pelo que o Senhor já fez nessa noite com cada um de nós outros. Venha abençoar a Tua igreja, Pai. Venha abençoar o Ministério ADEF. Venha abençoar, Senhor Jesus, Bolueta. Venha abençoar a Espanha, Senhor. Vem, Senhor Jesus, capacitar e nos dar sabedoria, Pai, para nós sabermos interpretar, Pai, e entender, Senhor Jesus, como agir com os dons que o Senhor já tem colocado nas minhas mãos, para que eu saiba usar, Pai, corretamente, Senhor Jesus. Não com confusão, não com soberba, mas sim, Senhor Jesus, para prosperar, para caminhar, para ajudar a Tua obra, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade.